Vamos recomeçar então com o doutor Ezio, né? Presidente, posso começar, então? Pode, acho que pode começar. Ok. Então, eu vou de novo compartilhar a tela aqui. Eu dizia, então, quando fui interrompido, que essa certamente é uma das lições mais difíceis, porque a emoção, naturalmente, atrapalha a gente nessas horas. E falar de uma pessoa como meu pai, né, com quem eu tive um convívio, inclusive profissional, tão próximo e tão intenso, e que já não está mais entre nós, e realmente não é nada fácil. Mas eu vou tentar fazer com que isso seja uma apresentação breve, vocês vão me perdoando desde já a voz embargada e eventualmente, se eu titubear em algum momento. Hélio Eloy Alves Dias, patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Mastologia. A cadeira que eu tenho a honra de ser o titular. Aliás, eu tenho o privilégio, juntamente com Mariane Pinotti, Henrique Salvador e Sérgio Assaba, de sermos titulares das cadeiras nas quais os nossos pais são os patronos. Realmente é um privilégio muito especial, é algo muito especial na vida da gente. E meu pai nasceu numa pequena cidade de São Félix, na região de Recôncavo Baiano, em 31 de julho de 1925, filho de Antônio Alves Dias, que era funcionário público, e Maria Eloy Alves Dias, que era dona de casa. Uma particularidade da vida dele, da família, é que ele estava ali de passagem naquela cidade quando ele nasceu, mas ele, na verdade, morava numa outra cidade, a cerca de 30 quilômetros dali, cidade chamada Cruz das Almas, também na mesma região, que é mais ou menos 130 quilômetros de Salvador, onde ele passou a infância e teve os primeiros anos da sua... frequentou os primeiros anos de escola ali, até 1937, quando ele, movido pelo sonho de ser médico, que ele já alimentava isso com 11 anos de idade, ele resolveu vir para Salvador e veio morar com o avô paterno. A família tinha recursos limitados e foi um sacrifício muito grande, mas eles conseguiram fazer com que ele viesse para aqui estudar. Ele estudou no Colégio Estadual da Bahia, que é um colégio aqui, colégio público, que continua sendo o colégio público mais importante aqui do estado, já existe há quase 200 anos, hoje se chama, continua sendo o Colégio Estadual da Bahia, mas é conhecido como Colégio Central, e ali ele estudou, aliás, nomes até muito importantes da nossa cultura, como Jorge Amado e outras pessoas estudaram nesse colégio, e ele, até 1944, ele concluiu o ensino médio, né? E foi quando, nesse período, ele fez o alistamento militar, ele tinha 18 anos aí, e nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. E uma coisa pitoresca aqui é que ele foi convocado para a Força Expedicionária Brasileira, para a FEB, para ir para a Itália, quando o Brasil se juntou aos aliados na Segunda Guerra. E um pouco antes da viagem, da partida, eles perceberam que havia um excesso de contingente e fizeram um sorteio, e ele foi agraciado com a sorte de não precisar, de ser dispensado na última hora, de não precisar ir para o fronte da guerra. Ele, em 1945 e 1946, foi quando ele começou a fazer cursinho pré-vestibular, tudo muito difícil naquela época por causa do final da guerra, pós-guerra imediato, mas ele conseguiu fazer, mesmo trabalhando. Como eu disse, era uma família de recursos limitados, ele precisou trabalhar. Ele foi assistente administrativo na aviação leste brasileira, aviação férrea, companhia de trem, e depois trabalhou na Secretaria de Segurança Pública aqui do estado da Bahia. Ele chegou a ser escrivão da Polícia Civil e,
finalmente, no final de 1946, ele conseguiu ser aprovado no vestibular da Universidade Federal. Era a única faculdade de medicina do Estado. Se não me engano, na época, só tinham duas faculdades no Nordeste, né? Era muito difícil, porque tinha candidato do Nordeste inteiro, né? Vários amigos de outros estados ele fez aqui ao longo do curso, exatamente porque muitas pessoas de outros estados do Nordeste vinham estudar medicina aqui na faculdade da Universidade Federal da Bahia. Uma particularidade da vida dele também, que muita gente não sabe, é que ele foi jogador de futebol. Ele começou, ele quase se profissionalizou. Ele jogava no Esporte Clube Vitória, aqui em Salvador, e quando ele... Naquela época, o futebol não dava dinheiro, né? Então as pessoas não se sustentavam com o futebol, não era como hoje. Ele era um excelente lateral esquerdo, diga-se de passagem, mas ele, passando ao ser aprovado no vestibular, ele percebeu que não podia continuar com o futebol e fazer medicina ao mesmo tempo. E aí ele optou naturalmente por seguir a faculdade, entrou lá em 1947 na histórica Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, e até que, em 1952, ele se formou e, a partir daí, iniciou a sua vida profissional. Naquela época, aqui na Bahia, ainda não existia residência médica, existiam estágios de 2 anos com um formato parecido com o de residência médica. Ele fez um estágio no Hospital Santa Isabel, da Santa Casa de Misericórdia, no serviço de ginecologia, que era o serviço do professor Carlos Maltês, sogro do nosso confrade Augusto Tufi Hassan, e ali ele ficou 2 anos, fez a formação dele na especialidade, e como não era uma coisa oficial, ele fez paralelamente uma outra residência, um outro estágio de residência em cirurgia geral e de emergência no Hospital Getúlio Vargas, que era o Hospital de Pronto-Socorro aqui de Salvador. Ele sempre foi apaixonado por cirurgia e ele achava que ele queria viver a vida na medicina, na área cirúrgica, e por isso ele achava que precisava se preparar também como cirurgião geral. E realmente foi assim que ele foi basicamente a isso que ele se dedicou ao longo da vida. Casou-se em 1957 com a enfermeira Zeli Novaes, minha mãe. Desse casamento vieram 3 filhos. Apenas eu sou médico, os outros 2 são da área de direito. 9 netos e 4 bisnetas. Um dos netos, o neto mais velho, Leonardo, é médico também e seguiu o caminho, e é mastologista e já trabalha aqui comigo há algum tempo. Passou alguns anos com Mário Hitler na Europa e já voltou e já está definitivamente assumindo suas funções por aqui. Ele foi chefe de clínica no serviço de ginecologia do serviço do Hospital da Santa Casa, de Santa Isabel, durante cerca de 20 anos. O Maltês, como eu falei antes, sogro do nosso confrade Tufi. Foi chefe do serviço de ginecologia do Hospital Aristide Maltês, que é o Hospital do Câncer, da Liga Baiana contra o Câncer. Nos anos 70, mais ou menos, ele começou a se encantar pela mastologia e passou a fazer a especialidade. Fez um treinamento no MD Anderson, em Houston, e depois passou a fazer a especialidade e foi médico mastologista da unidade de oncologia do Hospital Aristide Maltês, e logo depois assumiu o serviço de mastologia do Hospital Manuel Vitorino, que era um hospital público federal, que tinha um serviço importante de mastologia aqui, uma referência de câncer de mama, e ele ficou nesse serviço até durante cerca de 12 a 13 anos, mais ou menos. Ele foi presidente da Comissão Regional de Oncologia do antigo INAMPS. Os mais antigos lembram dessas comissões. Essas comissões tinham várias finalidades. Uma delas era de promover eventos científicos e levar a formação básica de oncologia para os médicos generalistas, os médicos do interior.
e ele, nessa função aí que ele levou 10 anos, ele promoveu muitos eventos, e sempre falando um pouco da parte básica de cada área da oncologia, as principais. E como a comissão, como não existia muitos recursos, eu entrei na faculdade exatamente no ano de 77, né? Exatamente nesse período, aí eu estava quarto, quinto ano de medicina, ele me levava junto nesses eventos para passar os slides, para comandar o carrossel de slide, porque não tinha controle remoto como hoje, e a gente tinha que falar o próximo e aí alguém passar o slide. Marcel lembra bem dessa fase. E eu ia lá para passar os slides. E eu estou contando isso porque a peculiaridade é que foi exatamente acompanhando esses cursos que eu me despertei para a mastologia. Até então, eu já tinha a ideia de fazer ginecologia obstetrícia, mas nunca tinha pensado em mastologia. Mas nesses cursos, e ouvindo as aulas e repetidamente, foi que eu despertei e realmente decidi, a partir daí, um pouco antes até mesmo de encerrar o curso de medicina, que eu queria seguir pela mastologia. Depois ele foi responsável pelo serviço de cirurgia pélvica do setor de cirurgia pélvica do serviço de ginecologia do Hospital São Rafael, durante cerca de 17, 18 anos, o serviço que era chefiado pela nossa caríssima amiga Laí Barbosa de Castro Ribeiro, patrona dessa academia, patrona da cadeira 24 da Academia Brasileira de Mastologia, que tem como titular a minha querida amiga confreira Mara Calef. E ele foi professor assistente de ginecologia durante cerca de 20 anos da Escola Baiana de Medicina, que tinha como titular o professor Carlos Maltês, e a Escola Baiana de Medicina foi a segunda escola médica aqui do estado da Bahia, e existe há quase 70 anos e continua sendo uma das escolas mais tradicionais e melhor posicionadas aqui no nosso estado. Cerca de 200 participações como palestrante em eventos científicos de ginecologia e de mastologia, mais ou menos 40 trabalhos publicados em revistas científicas, organizou cerca de 45 eventos científicos, congressos, simpósios e jornadas, e em 1998 lançou o livro Manual do Câncer Ginecológico, do qual eu tive também a honra de ser coautor, e junto com a nossa querida Laí Ribeiro. E aqui, nesse livro, nós tem um setor do livro, uma parte do livro totalmente dedicada a câncer de mama, que eu coordenei juntamente com o meu querido amigo e confrade Henrique Salvador. Finalmente, ele faleceu em 2010, né, aos 84 anos, depois de cerca de quase 60 anos de atividade profissional em medicina. Mas, seguramente, realizou tudo aquilo que pensou e que sonhou. Obrigado a vocês. Volto a palavra aqui ao nosso presidente Ricardo Chagas. Parabéns, foi muito importante para nós sabermos bastante da história do seu pai. Conhecia, assim, um pouco mais superficialmente, mas viu como ele foi uma pessoa importante, amigo de Laí, foi importante para o desenvolvimento da luta contra o câncer de uma maneira geral e particularmente da nossa especialidade, a mastologia. Eu acho que Luiz Ayrton ainda não conseguiu entrar, então eu vou fazer o convite para o coordenador da associação, que é o Dr. Marcos Nolasco Hora das Neves, que ele coordenará e depois chamará os palestrantes e comentaristas. Professor Nolasco, vocês todos conhecem, graduou-se na Universidade Federal de Medicina da Bahia, onde fez pós-graduação, residência médica no Hospital do Servidor Público
Estadual de São Paulo, em 84, 85, através de concurso público. Fiz residência médica em cirurgia oncológica no Hospital AC Camargo, em São Paulo, mediante concurso público, onde obteve a primeira colocação no concurso, de 86 a 89. Médico da Polícia Militar da Bahia, também por concurso público, e onde está na reserva como coronel. Depois foi também, mais de uma vez, eleito presidente da Regional da Sociedade Brasileira de Mastologia da Bahia, foi diretor técnico do Hospital Aristides Maltês de 2005 a 2009 e chefe do capítulo de mastologia da Clínica Ramo, que é uma clínica importante em Salvador, desde 2014. Então, essa aqui é uma síntese bem resumida das atividades de Nolasco, e o que vale é que Nolasco é um brilhante mastologista, um brilhante confrade, um brilhante amigo. Por favor, Nolasco, queira assumir aqui a coordenação de nossa sessão, por favor. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer ao nosso presidente, doutor Chagas, pelo convite, pela honra de ser moderador hoje aqui. E nós eu sou Marcos Nolasco, como já foi dito, pertenço à cadeira 50, cujo patrono é Rubens Murilo de Ataíde Prudêncio. Hoje nós vamos ter uma palestra com o nosso amigo Maciel Matias, amigo e acadêmico Maciel Matias, do Rio Grande do Norte, onde ele vai decorrer sobre a história da Liga contra o Câncer de Natal. Me perdoe, porque algumas vezes eu vou falar Liga Baiana contra o Câncer, que foram 30 anos lá, então eu vou falar, infelizmente, o hábito de Liga Baiana contra o Câncer, que tem aqui na minha cabeça muito enraizada. O Dr. Maciel Matias é um médico formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 1973, tem especialização no INCA, é fundador de residência de mastologia da Liga contra o Câncer no Rio Grande do Norte, foi presidente do tema da nossa SBM nacional e é patrono da cadeira da 45 da AB Masto e é membro titular da cadeira 15 da Academia de Medicina do Rio Grande do Norte. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Maciel, inclusive, antes de conhecê-lo na Sociedade Brasileira de Mastologia, através da Liga. A gente estava relembrando isso esses dias, ele representando a Liga do Rio Grande do Norte, Liga de Combate ao Câncer, e eu representando a Liga Baiana, onde fiquei muito tempo, e foi o primeiro contato que nós tivemos, onde fizemos a nossa amizade, começou aí. Depois nos encontramos na Sociedade Brasileira de Mastologia, mas já havia uns encontros prévios onde tinha surgido a nossa amizade. Então, eu convido o Dr. Maciel para realizar a sua palestra. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Maciel. Obrigado, amigos. Agradecer inicialmente ao nosso presidente por me dar essa oportunidade de contar um pouquinho da história do nosso serviço. Depois, a Nolasco, meu amigo, de algum tempo em que nós trabalhamos em instituições bem irmãs, praticamente dividindo os mesmos problemas, quase que a mesma coisa até hoje. E depois dizer do prazer de escutar Ézio falar sobre o pai dele. É uma coisa que Ézio falando e eu voltando no tempo, Ézio, quando a gente tinha aquelas reuniões, seu pai com aquela característica bem peculiar de ser uma pessoa acolhedor. Ele participava das convivências, das atividades, como se fosse nós meninos naquela época. Então, era uma coisa, a maneira que ele conversava, que ele nos acolhia, que ele discutia, que ele orientava. Realmente, eu fiquei muito feliz e satisfeito por você ter dado essa oportunidade da gente voltar um pouco no tempo, nesse período tão agradável. E dizem algumas coisas que velhice tem pouca coisa. Tem muita dor e pouca coisa, mas tem uma coisa que os novos não tiveram,
que é a oportunidade de conviver com pessoas tão agradáveis como nós tivemos com seu pai. Bem, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar sobre a minha instituição, que há 45 anos o anfitrião precisa liberar para poder compartilhar. E então, 45 anos que eu já estou nessa instituição, terminei em 1977 no Rio de Janeiro, e então eu lá fui praticamente acolhido direto na nossa instituição, Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer. E é uma instituição que nasceu em 1949. E quando ela começou, era uma instituição que foi criada por alguns abnegados daquela cidade, e ela foi aproveitado para um albergue, um local, um depositário praticamente de pessoas. Acho que não está conseguindo abrir aí, não é? Então, um depositário de... Não, Marcelo, nós estamos vendo sua tela, mas a tela não tem... Está aparecendo aqui apenas a transmissão de telas. Agora parece que está mudando. Isso. Pronto, chegou agora? Isso. Sim. Beleza. Bom, Agora, então, a instituição... Ótimo, perfeito. A instituição, ela, como eu disse, nasceu em 1949 e tem, nesses 3 pilares, a missão de prestar assistência à saúde, priorizando a oncologia, competência e filantropia, e os valores: respeitar o ser humano, com honestidade, compromisso, fazer bem feito, disposição em servir. E a nossa causa é combater o câncer, transformando vida. Então, como eu disse, tudo começou nessa pequena hospedaria, na saída da cidade, em 1949. Essas 3 figuras, doutor Luiz Antônio, que era um cirurgião, professora Maria Alice, que era uma parteira, uma enfermeira naquela época, e doutor José Tavares, esses 3 capitanearam um grupo de pessoas para adquirir essa hospedaria. Essa hospedaria, com o passar do tempo, ela foi crescendo e terminou praticamente com essa estrutura. Aí, ao lado, em 1969, doutor Aloísio, que é essa figura que está aqui no meio, ele é um primeiro oncologista do Estado e radioterapeuta. Trabalhava no início com aquelas pastilhas de radioterapia para câncer de cólera, um problema seríssimo, um equipamento rudimentar naquela época. E o doutor Aloísio se agregou a um grupo que já trabalhava, terminando no início dos anos 80 como diretor da instituição. A partir dos anos 85, por aí, nós já estávamos lá. Ivo foi o primeiro a chegar aqui nessa idade à direita. Ivo chegou em 1972, eu cheguei em 77 e logo a seguir chegaram o Ricardo em 78, 80 e mais um Roberto e Fernando. E nesse início de final quase dos anos 80, doutor Aloísio nos juntou e criou uma estrutura que até hoje se mantém, que é um colegiado de 6 pessoas que coordenam a estrutura e a área operacional de estratégico da Liga. Nesse momento, estiveram presentes algumas pessoas, inclusive o presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, na época, doutor Calmon, e ele, juntamente com outros, fizeram parte desse encontro, onde nós colocamos uma pedra fundamental, que seria o Hospital de Oncologia de Natal, que nunca chegou a ser viabilizado. Então, essa estrutura ficou no terreno onde se albergou, onde se abrigou a estrutura atual, que está o chamado SECAM, Centro Avançado de Oncologia. Então, essa estrutura de 6 pessoas, aqui, Luciano, que ficou no lugar de Fernando Medeiros, cirurgião de cabeça e pescoço que faleceu precocemente, doutor Aloísio, que foi o primeiro diretor realmente do hospital na área de oncologia, ele afastou-se agora há pouco tempo. Roberto Salles, primeiro oncologista, Ivo Barreto, cirurgião, Ricardo Curioso, cabeça e pescoço, e eu aqui também já presente nesse momento aí, já bastante gordo.
Então, a seguir, a gente observou que precisávamos crescer. E cresceu de uma forma relativamente rápida e oportunista, porque essa primeira instituição aqui, a Unidade 1, foi aquele hospital que vocês viram na fotografia. Esse primeiro hospital, Luiz Antônio, ele ficou sendo um hospital de referência e hoje é 100% SUS. Ele tem em torno de 130 leitos e é 100% SUS. A segunda unidade, essa aqui embaixo, é exatamente no terreno que foi adquirido 7,4 hectares, numa área bem distante, hoje quase o centro geográfico de Natal, e aonde tem a unidade de ambulatorial, onde nós encontramos aí todo o parque de radioterapia, a unidade central de oncologia clínica, todo o suporte de imagem, e atendemos aí o SUS e a saúde suplementar. Em 2001, um hospital de Natal, bem conhecido, referente na área de medicina geral, entrou em processo de falência e chamado Policlínica do Alecrim. E nós, então, absolvemos o passivo da instituição, passou, então, a ser a unidade de suporte ao atendimento da saúde suplementar e pacientes particulares. Hoje ele está bem ampliado, nós temos várias áreas, são 8 salas de cirurgia presentes. Em 2019, outro hospital na cidade do interior, quando nós pensamos em expandir as ações da Liga no estado, esse hospital na cidade de Caicó, fica em torno de 250 quilômetros de Natal, entrou em processo de falência e nós também assumimos esse hospital. Hoje, ele atende nessa região em torno de 1 milhão de pessoas que estão em torno dessa área central lá em Caicó. E há 4 anos atrás, 6 anos atrás, praticamente, a universidade abriu um centro avançado de curso de medicina e o estágio desse pessoal é todo nessa unidade. Então, nessa unidade de Caicó, chamada Hospital de Oncologia do Siridó, já foram formados 4 turmas de medicina. A nossa 5ª unidade é uma outra fase que nós tivemos nesses últimos anos, agregando uma área de assistência à área de ensino, pesquisa e inovação, que é o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação, IEP. E temos a 6ª unidade, que é um albergue que é coordenado pelas voluntárias da rede feminina, que tem 40 leitos disponibilizados aos pacientes que vêm do interior e não têm onde ficar. Hoje, nós estamos praticamente dessa fase aí. Nós temos 260 leitos nas nossas unidades de atendimento, 20 leitos de UTI, equipamento de imagem, que vai desde um PET-CT até ressonância, ultrassom, tomógrafo, etc. Nós temos um parque de radioterapia com 5 aceleradores nucleares, área de endoscopia cirúrgica e diagnóstico, desde a parte digestiva, pulmonar, urológica, ginecológica, laboratório de patologia clínica funcionando 24 horas em suas unidades e de anatomia patológica de segunda a sábado, funcionando das 6 às 20 horas, disponibilizando exame de congelação nos pacientes que são operados de acordo com a necessidade do cirurgião. Tem 2 centros de suporte oncológico, um para o SUS, no Hospital Luiz Antônio, aquele primeiro, e outro na Policlínica do Alecrim, que é outro hospital de saúde suplementar também, como centro de suporte oncológico, ou seja, quase um pronto-socorro para esse paciente. Unidade de cuidados paliativos também é desenvolvido. Nós temos um trabalho realmente, inclusive, bem dispendioso, porque cuidado paliativo não é todo mundo que quer, porque a saúde suplementar não quer, os hospitais privados não querem, e a gente tem esse suporte. Inclusive, temos uma clínica de dor que dá suporte de medicação analgésica, morfinas e derivados, a uma média de 400 pacientes por mês. O nosso albergue, como já falei, e uma unidade de pediatria oncológica, hoje com 12 leitos. Temos hoje em torno de mais de 2.000 colaboradores, 400 médicos circulam lá, 1 milhão de procedimentos são feitos por ano e atendemos entre 60% e 72% SUS. Grupo de voluntariados também são agregados a tudo isso. Isso é uma coisa que fez com que a gente,
que tinha uma visão geral da instituição voltada para profissionais, para a estrutura como um todo, fizemos um novo planejamento para que o nosso foco fosse visado principalmente na atenção ao paciente como centro de tudo. Em 2002, fomos reconhecidos, 2020, aliás, fomos reconhecidos pelo Ministério da Saúde como o 8º centro cirúrgico mais produtivo de cirurgias oncológicas do Brasil. Em 2019, no início da pandemia, a instituição fez grandes investimentos. Fizemos uma nova UTI, de um suporte, uma UTI de alta tecnologia, agregando filtração de ar EPA, e protegendo realmente bastante os nossos pacientes em relação a isso, totalmente automatizada, e também adquirimos esse equipamento de radioterapia, o Halcyon Air, bem avançado em torno de tratamento radioterápico. Foi o 3º do país, quando nós começamos a operar em 2020, e o primeiro a ser oferecido aos pacientes SUS. Uma rápida passagem, não sei se algum dos senhores conheceu, o Fernando Medeiros, fazia parte da superintendência, morreu precocemente. Ele criou um curso de oncologia para estudantes de medicina em 1989, quando essa disciplina não existia no currículo médico. Foi a base de toda a área de ensino que a Liga tem hoje. Então, em 2001, a Sociedade Brasileira de Mastologia começou a querer identificar realmente a especialidade de mastologia, e nós, tanto eu como o Ivo, conseguimos trazer isso, fazer com que o nosso grupo absorvesse esse tipo de atividade, e passamos a ter residência em mastologia, em 2004, em radioterapia, em 2005, oncologia clínica e cirúrgica. Em 2006, nós criamos, de fato, o Centro de Pesquisa Clínica, que até então nós tínhamos trabalhos isolados. 2014, novas residências, cabeça e pescoço, patologia cirúrgica e cirurgia geral. Em 2017, fizemos a formação de especialização, hoje, em residência multidisciplinar na área de oncologia, de farmácia, nutrição e enfermagem. E, em 2020, a área inicial, que tudo começou em 1989, criamos o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação. Essa realmente é uma coisa bastante nova e interessante para nós que fazemos a Liga como um todo. Ela é dividida em 3 grupos: o ensino, voltado para a residência médica e multidisciplinar, vários cursos de pós-graduação e curso lato sensu, circula um volume grande de estudantes. Temos 2 cursos de lato sensu em enfermagem, pós-graduação em nutrição também. O grupo da residência médica acompanhada, são 10 vagas de residência, sendo 7 na área de medicina, mastologia, patologia, radioterapia, oncologia clínica, pediátrica, cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia oncológica. E multidisciplinar, enfermagem, farmácia e nutrição. Agora, nesse 2º semestre, estamos criando uma coisa realmente bem diferente. Em parceria com o Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abrimos uma residência em tecnologia da informação. Disponibilizamos 20 vagas. Esses profissionais são selecionados e ficarão durante um período de 2 anos atrelados às nossas instituições, programando, revendo, validando processos e assim sucessivamente. Temos várias plataformas de curso, eles são disponibilizados para a sociedade como um todo, não só da área profissional, mas espalhado em todas as plataformas, com vários assuntos, inclusive um detalhe até que o nosso presidente chamou a atenção, que existiam alguns cursos voltados para a área de enfermagem, mas o que a gente tem, como eu expliquei para ele, é que nós temos uma área de treinar processos. Então, o pessoal, não só de enfermagem, mas na área de farmácia, eles são treinados em todos os processos para, na verdade, não vão operar máquina, nada disso, mas é para dar funcionalidade e segurança ao paciente. Temos um convênio também com o Programa Nacional de Apoio
e Atenção Oncológica, PRONON, atualmente desenvolvendo 2 cursos, Desenvolver para Transformar, onde a gente qualifica profissionais da área de saúde, disponibilizamos 23 cursos com mais de 2.800 vagas, e um segundo, chamar Amar, Conhecer e Transformar, que é cuidar, qualificar profissionais da área de saúde na área do problema de cuidados paliativos, que é uma coisa muito preocupante, que a gente tem um volume grande, os pacientes e as famílias ficam em dificuldade, muitas vezes querem deixar o paciente dentro do hospital, e aí nós treinamos várias equipes no interior para acompanhar esses pacientes. Vários parceiros participam juntamente com a Liga desses programas, e o segundo ponto do IEP é a pesquisa. Pesquisa institucional e pesquisa clínica propriamente dita. Tudo começou em 1996. Eu acho que alguns dos senhores talvez se lembrem disso aí, quando, no Rio de Janeiro, a Universidade de Oxford chegou a procurar vários profissionais e serviços no Brasil para testar uma medicação, que era o tamoxifeno, e, consequentemente, precisaria uma randomização de 15 mil pacientes. Aquela ideia inicial era acompanhar durante 5 anos, e, quando foi em 2023, se apresentaram os resultados e propuseram aumentar isso para um acompanhamento de 10 anos. Daqueles 52 centros que foram solicitados a participação, a maioria desistiu. Apenas 2 centros ficaram com um volume grande de identificação e randomização. No Brasil, nós tivemos, em primeiro lugar, o Instituto do Ceará, de Câncer do Ceará, com 270 e poucos casos, e a Liga com 240, numa randomização global de mais de 15 mil pacientes. Então, isso foi a base para, em 2006, nós criarmos o Centro de Pesquisa Clínica, que começou exatamente em 2006, e, após 15 anos, nós já tivemos excelentes resultados. Montamos uma estrutura própria para a área de pesquisa, com área de infusão, com área de estocagem, com área de monitoria, mais de vários estudos. Naquela ocasião, em 2019, nós já tínhamos 137 estudos. Atualmente, estamos com 3 auditorias. Essa semana está chegando uma auditoria internacional, onde nós randomizamos o maior número de pacientes com câncer de próstata para esse estudo no mundo. Eu acho que os caras devem ter ficado, esse negócio existe ou os caras estão inventando? Então, nós estamos esperando para a semana que vem, esse grupo que vem dos Estados Unidos fazer a visita ao nosso centro para realmente ter um maior conhecimento. Em 2019, nós adquirimos, para trabalhar nessas instalações aí, que é o nosso Centro de Pesquisa Clínica, uma plataforma de gestão de unidade de pesquisa. Isso veio ajudar muito na operação e, ao mesmo tempo, coincidiu com um período em que ficou não podendo ocorrer monitorias presenciais. E aí alguns centros no Brasil pararam o seu acompanhamento. O nosso continuou por 2 razões. Primeiro, porque tinha essa plataforma bem ágil na gestão, e também todos os nossos pacientes da pesquisa, além do prontuário físico, nós tínhamos todos eles no prontuário eletrônico, o que possibilitou fazer monitorias à distância, o que veio dar um grande upgrade na nossa instituição. Alguns trabalhos nós vamos rapidamente passar. Esse da esquerda, o Rufo conhece muito bem, porque participou também desse projeto. Eu acho que talvez alguns amigos aí também, mas, nessa ocasião, nós participamos, inclusive, quem coordenou do nosso setor foi Carla Emericiano, oncologista, e participou desse projeto Amazonas, inclusive 1, 2 e 3, esse foi o 3, talvez o Rufo faça algum comentário a seguir. Um outro projeto, um outro trabalho bastante relevante foi esse do câncer de próstata metastático, onde nós participamos com grandes serviços também internacionais, entre eles ele da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, e a nossa instituição lá presente foi, inclusive, responsável pela mudança do protocolo de câncer de próstata metastático. Atualmente, a Janssen está realmente com um trabalho
conosco em câncer de próstata, com um volume grande de pacientes, onde eu acabei de referir, fomos o centro que mais randomizou paciente para esse novo trabalho. Esses são alguns dos patrocinadores que hoje participam do nosso centro de pesquisa. Periodicamente, a gente recebe um volume até razoável, estamos até com problemas já de instalações físicas para poder acompanhar tudo isso. E o segundo ponto de pesquisa é chamada pesquisa institucional, que visa focar no nosso próprio pessoal. Então, existe um programa de iniciação científica com estudantes de medicina, sistema de registro da própria produção de ensino, existe um núcleo de apoio ao pesquisador, porque muitas vezes o pesquisador, quando ele não tem o hábito de trabalhar, ele não tem ainda a expertise nisso. Então, nós temos um suporte de retaguarda para ele na área de recursos estatísticos, informativos, metodológicos, e fomos a segunda instituição no Estado a criar o Comitê de Ética depois da Universidade Federal do nosso Estado. Temos uma revista digital que circula periodicamente e 2 plataformas que oferecem a todos os nossos pesquisadores algumas fontes diretas de pesquisa. Essa RedCap, ele tem 117 países, alimentam esses dados. A USP adquiriu, em 2011, essa plataforma para suas pesquisas, e a Liga adquiriu em 2018. Temos um up-to-date, que eu acho que todos os senhores conhecem. Essa fica direto nos nossos prontuários e nos nossos atendimentos, aonde toda a equipe profissional de médicos e profissionais da área da saúde tem acesso online, se ele for cadastrado na instituição. Não só para pesquisar dentro da instituição, mas pesquisar em casa através das suas ferramentas de pesquisa. Rapidamente, vou passar algumas publicações em 2021, revistas realmente bem indexadas. E, finalmente, nesse setor do Instituto, nós criamos há poucos anos, há praticamente 2 anos e meio, ainda já na pandemia, a área de inovação, onde nós montamos um escritório de inovação e um núcleo de inteligência artificial e núcleo de dados. O objetivo básico disso tudo, que está ainda meio embrionário, é criar no nosso pessoal a chamada cultura de inovação, aonde a gente vai procurar problemas, identificar problemas, tentar criar ferramentas e até startups que possam facilitar o desenvolvimento dos trabalhos. É um movimento interno, mas nós já estamos oferecendo isso para outros serviços. Essa estrutura é toda montada com o nosso próprio pessoal e alguns parceiros na área de informática. Temos uma plataforma de streams que o podcast toda semana é alimentado nas plataformas como Spotify e Deezer. Temos parcerias, como eu falei, bem frequentes, uma, inclusive, com o Instituto Santo Dumont, que é vinculado ao Ministério da Saúde, que a gente está fazendo desenvolvimento de alguns trabalhos na área de neuro-oncologia, parceria com instituições como o SEBRAE, empresas de cooperativas como a Unimed, Fierne. São empresas que têm acesso a um volume grande de serviços na área de saúde e comercialização que podem fazer parceria conosco. Essa é uma plataforma de startups que foi desenvolvida e validada na nossa instituição. Hoje, ela já roda em vários hospitais do país. Ela foi desenvolvida para um acompanhamento online em pacientes na UTI. Hoje, os pacientes, os médicos e demais funcionários da UTI acompanham em tempo real, mesmo que não esteja no próprio serviço, todos os pacientes que estão internados. Essa plataforma já está rodando em outros serviços no Brasil e, a semana passada, recebemos um contato dos Estados Unidos para tentar, eles com interesse em conversar conosco a respeito disso. Periodicamente, a gente faz alguns eventos. O ano passado, fizemos um dia todo no Fórum de Saúde, onde a gente trabalhou visibilizando os processos e as conexões de startups.
vários convidados nacionais e internacionais que estiveram presentes para falar de uma forma geral sobre essas inovações e aí, ao mesmo tempo, identificamos alguns grupos já com material para formar um início de novos projetos. De 2 em 2 anos, nós fazemos o Congresso da Liga. O último ano foi em 2019, o segundo seria em 2022, porém, em função da crise, da pandemia, nós deixamos para 2023. Será em maio de 2023. O último, esse 2019, tivemos mais de 1.000 participantes, não só da nossa região, mas do Brasil como um todo. Tentando estimular o nosso pessoal, nós criamos o chamado Prêmio Institucional Fernando Medeiros, aquele colega precocemente nos deixou. Criamos 5 categorias. O melhor trabalho de residência médica, que todo residente só recebe o seu título após apresentar o seu trabalho de conclusão da residência médica. Então, o melhor trabalho é escolhido e recebe esse prêmio. Além da residência multiprofissional, um dos prêmios é relativo à iniciativa de ensino, pesquisa e inovação. Tem o jovem pesquisador, que é para estimular os estudantes que estão circulando, estão trabalhando e participando conosco de algumas áreas de pesquisa, e um honra ao mérito, que é entregue a profissionais de saúde, não necessariamente da instituição. Toda a nossa residência recebe a bolsa do MEC. Nós temos um convênio com o MEC, inclusive participamos de seleção nacional para os residentes. Antigamente, a Liga pagava isso, era mais um ônus, mas hoje o MEC é que passa. Agora, no início de 2019, foi criado o chamado Escritório de Projetos, que hoje eu coordeno. Esse escritório de projeto tem a finalidade de desenvolver projetos que antigamente a gente executava e projetava, eram muitas perdas, muitos erros, muitos atrasos, e isso veio realmente facilitar. Hoje a gente tem na nossa prateleira alguns projetos já prontos. Na hora que surge um recurso, imediatamente a gente tem um projeto pronto. Qual foi o grande desafio? No início da pandemia, o governo do Estado nos procurou para que a gente pudesse dar algum suporte. Nós não tínhamos instalações para isso. E num galpão que estava disponibilizado lá para dar um suporte lá no almoxarifado, num período de 2 meses, nós montamos 60 leitos, onde 20 era de UTI e 40 era de paciente de suporte. Isso já foi desmobilizado agora, praticamente no início desse ano, e todo o material que tinha lá foi devolvido ao governo do Estado. O escritório de projeto tem a finalidade de acompanhar, planejar e analisar a viabilidade do projeto a médio prazo. E aí a gente consegue reduzir custos, otimizar processos e, consequentemente, avançar com uma certa facilidade. Essa fotografia que vocês estão vendo aí, já estou quase terminando, é uma fotografia, um terreno que nós adquirimos de uma doação de uma prefeitura de uma cidade chamada Currais Novos, a 180 quilômetros de Natal, onde nós vamos desenvolver, já estamos terminando o projeto agora, nesse segundo semestre, esse centro de diagnóstico e ensino. É uma cidade a 180 quilômetros, são 5,5 metros de área construída, onde nós vamos atender ambulatorialmente, área de diagnóstico com ultrassom, mamografia, tomografia e ressonância, e uma área de ensino e também um centro avançado de pesquisa. Parte desse recurso é financiado por o senador Estilos, um dos senadores do nosso estado, que está viabilizando parte desse recurso. Agora, no início desse mês ou desse ano, nós já terminamos esse projeto que começaram as obras há 2 meses atrás. É uma unidade de pediatria, ela tem 6 andares, são 40 leitos de internação de pediatria, sendo um UTI com 10 leitos e um TMO. Aí também nós teremos uma unidade de pesquisa para a área de oncologia pediátrica, que já está sendo bem solicitada pelos patrocinadores que nos procuram. E o que nós temos, afinal de contas, para terminar? Em 2015, nós reunimos todo o nosso staff e os gerentes para planejar os 10 anos da Liga. E, nessa ocasião, além de planejar o que desejaríamos que seria a Liga em 2025, nós começamos a discutir
com a superintendência como será a substituição futura disso aí, porque todo mundo sabe que a instituição é uma instituição privada de direito público, não tem um dono específico. Existe o conselho colegiado, mas a gente precisa ter cuidado, porque de uma hora para outra, uma estrutura grande como essa pode cair nas mãos de qualquer pessoa cujos valores não sejam aqueles de 1949, quando aqueles primeiros fundaram, idealizaram isso tudo. E, pensando nisso, nós, então, definimos qual é a visão de futuro em 2025. Ser o melhor centro de atenção em ensino, pesquisa e oncologia no Norte e Nordeste. Já estamos bem próximo disso. E, consequentemente, pensando também na mudança, no acompanhamento, já que a velhice já está chegando, nós estamos pensando como será a nossa substituição. Hoje, o nosso superintendente é Roberto Salles, que é oncologista, e tem já agregado a esse grupo que está aqui embaixo, que estão já os velhos, como diz o outro. Aqui está o doutor Aloísio, que já aposentou-se, radioterapeuta, no lugar dele assumiu também radioterapeuta, é Dilma Moura, que também é radioterapeuta, como um membro da superintendência, que somos 6. Luciano Luiz já havia assumido no lugar de Fernando quando faleceu. E nós, no início de 2000, final de 2019 para 2020, nós mudamos um pouco a estratégia organizacional e criou-se um grupo de gestão operacional, onde criou-se um coordenador geral, que é Luciano, e tem um grupo operacional e o grupo estratégico. Então, o grupo estratégico ficou com os 6 membros da superintendência, que são esses aqui de baixo, mais Luciano e Adilmar. E estamos agregando 2 outros para provavelmente serem os nossos substitutos no futuro. Carla Emerenciano, oncologista, e Arthur Vilarim, que é médico nuclear. Então, esses são exatamente a forma que a gente está encontrando para a gente não ficar preocupado em como será o futuro da instituição. Então, isso é uma coisa que realmente algumas instituições conseguem fazer. E aí, meus amigos, terminamos com essa frase, ou essas palavras, que é: procuramos fazer o melhor sempre para os nossos pacientes. E, encerrando, relembrando um pouco do passado, algumas figuras que alguns já foram, como o nosso grande doutor Irã Lucas, aqui presente, que os demais ainda estão entre nós, Tota Figueira, que também já foi aí no nosso congresso em 1995, Congresso Brasileiro aqui em Natal, onde foi o presidente e o presidente da comissão científica. E também a gente matar um pouquinho também da saudade daqueles que conosco também dividiram, fizeram parte de toda essa nossa história, que também já se foram, a grande maioria. Dr. João Luiz, que foi o chefe da mastologia no INCA, do qual eu tive a felicidade de ser chefiado e aprendi muita coisa com ele. Dr. Aristodemo Pinotto, uma figura fantástica, não só como médico, mas na mastologia brasileira e, por que não dizer, mundial. Dr. Alberto Coutinho, aquele que realmente praticamente começou com alguns outros a mastologia no Brasil, e hoje nós agregamos essa figura aí maravilhosa, compartilhando conosco presencialmente, Zequinha lá, Ribeiro de Brasília, que conosco e alguns mais antigos caminhamos nesse Brasil afora, criando regionais da mastologia, e hoje estamos na academia. E aí, meus amigos, se a gente espalhar coisas boas, a vida se encarrega de trazer coisas melhores ainda. Obrigado, um abraço a todos, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Marcial Matias, muito bom mesmo. Realmente a Liga tem o que apresentar. Eu tenho certeza que isso facilitou o seu trabalho, que vocês têm um trabalho muito bom. As ligas, de uma maneira geral, têm uma participação muito importante na oncologia no Brasil. Eu gostaria até de pedir ao acadêmico Marcial Matias, acadêmico e amigo Marcial Matias, que leve, por favor, os nossos parabéns a todos os componentes da Liga. Por favor, diga que vocês merecem, que eles merecem. Obrigado. E para comentar a nossa palestra, nós vamos chamar
o acadêmico Rufo de Freitas Júnior, que é acadêmico da nossa Associação Brasileira de Mastologia, Academia Brasileira de Mastologia, coordenador do programa de mastologia da Universidade Federal de Vitória, de Goiás, e pesquisador do Centro de Pesquisa do Hospital Araújo Jorge. O Rufo todos nós já conhecemos, ele tem dezenas, talvez até centenas de trabalhos publicados, e seja muito bem-vindo, Rufo, nosso amigo. Com a palavra, Rufo. Prezado presidente, querido Marcos, meus confrades, confreiras. Bom, depois de ouvir o confrade Maciel, aí é fácil, né? Fácil, até parece fácil nós vermos essa estratégia traçada com carinho, com vigor e mantendo, né, esse perfil no porvir. Eu tive 2 contatos com a Liga, um em 95, quando eu conheci durante o Congresso Brasileiro, aliás, um congresso maravilhoso. Naquela época a gente ainda estava muito sobre a influência da formação em Londres, e foi muito bacana a ida para lá, um curso de biópsias por agulha. Possivelmente eu tenha sido o primeiro a utilizar core-biópsia, naquela época chamado de Bioptic Cup, e fizemos esse curso lá. Eu fiquei encantado com o que eu vi, já naquela época. Posteriormente, as coisas mudaram, e mais tarde, convidado pelo próprio Maciel, eu também voltei a Natal para fazer uma apresentação na Liga. E aí já era outra Liga, já era um lugar muito maior. Eles tinham acabado de construir, estava recém-construído, uma parte ambulatorial e de radioterapia que era fantástico, corredores enormes, e me lembraram muito a minha formação, né, dentro do GAES, em Londres, os corredores do Hospital Novo, e aqueles corredores grandes, com uma parte interna onde os médicos circulavam, diferente do local de circulação dos pacientes, e naquele espaço já existia uma comunitária, era como se tivesse um tumor board acontecendo, a reunião de equipe acontecendo para cada paciente. Então, assim, me chamou muito a atenção a forma elegante, a forma humanística que eles davam e o respeito que eles davam ao paciente, mas, por outro lado, fazendo um congraçamento de ideias, né, utilizando, né, essa união de ideias e forças na decisão, tomada de decisão e análise de cada caso. Então, para mim, que fui lá fazer uma apresentação, pelo contrário, eu saí lisonjeado, né, como um aluno que vai e encontra um espaço maravilhoso e começa a refletir: por que não tentar, né, fazer um lugar desse? Da mesma maneira que a primeira vez que eu fui, conheci também Januário Sico. Eu não tinha ar-condicionado em Goiânia, e o pessoal em Natal já tinha ar-condicionado. Eu fiquei encantado com aquilo. Parece coisa boba, né? Mas você imagina, Natal tem ar-condicionado, Goiânia a gente não tem ar-condicionado para ver um paciente. E esse foi um dos motivos, Maciel, que me fez, né, ter essa visão social daquilo que deveria ser para as nossas pacientes um pouco de saúde suplementar, mas principalmente para as pacientes do Sistema Único de Saúde. Também pegando, né, o gancho do professor Pinotti, que para mim foi um inspirador fascinante que você apresentou aí, considerando essas duas possibilidades, essas práticas, acabei então vindo para Goiânia e trabalhando arduamente para que nós tivéssemos, né, um pouquinho do que vocês têm aí. Hoje, dentro do Hospital Araújo Jorge, da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, como associação filantrópica privada,
seguimos boa parte do que vocês fazem, talvez não com o mesmo vigor, né? Mas utilizando o pessoal que veio do AC Camargo, em sua maioria, e outros tantos metástases do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, eles montaram e hoje nós damos continuidade. E o bacana disso, como vocês aí, é que hoje nós fazemos parte de uma estratégia viva, de uma modificação, né, diuturna, em que nós temos que nos reinventar a cada dia e oferecer o melhor. Hoje eu tenho um privilégio de fazer e estar, né, em duas situações fabulosas. Vocês conseguiram isso quase que em um lugar só, trabalhando com a formação de pessoal em nível de pós-graduação lato sensu, vamos colocar aí de residência, e de cursos de pós-graduação lato sensu, associado a uma formação de pesquisa, né? Você mostrou que beleza, que elegância, como é elegante o centro de pesquisa dentro da Liga, e uma atenção à mulher e ao paciente que eu vivenciei em duas situações aí com vocês. Então, é muito bom saber que vocês continuam, né, já planejando 2025 e para além, né, e que nós possamos aqui do sertão, de outros rincões longínquos do país, né, poder desfrutar da opinião de vocês, desfrutar, né, dessa maneira elegante, dessa maneira de visão do porvir, e ir atrás, né, tendo vocês como exemplos e seguindo, né, um caminho, sabendo que esse nós estaremos numa avenida já asfaltada e assim, bastante segura. Então, é só um prazer, uma honra e uma satisfação ver, ter vivenciado um pouquinho do que vocês foram, mas ter o prazer de ver aquilo que vocês têm para oferecer hoje e a maneira que vocês veem de futuro, e que, de fato, aquilo, como eu falei, que é um modelo, né, para nós. Talvez tenham mudado muito dentro da iniciativa privada, né, grandes grupos fazendo aquisições, e isso é muito importante. As modificações dentro da oncologia são extremamente importantes, e elas têm acontecido. Mas o que me encanta, especificamente na Liga, é que, quando se trata da parte privada, existe uma facilidade de se trazer dinheiro e de levar à frente. Obviamente não é fácil, mas quando se trata de uma instituição como a Liga, e como aqui também a nossa Associação de Combate ao Câncer, em Goiás, é um pouco mais difícil, né? Então, lidar com essa situação, tentando buscar, fazendo o suco de pedra, buscar situações, pensamentos e desbravando o futuro, não especificamente para o nosso ganho, mas para o ganho de uma comunidade. E quando eu falo para uma comunidade, é a diferença do que existe entre um Brasil de terceira classe para um Brasil de primeira classe. E o que a Liga faz, né, é tirar, ou pelo menos tentar tirar, as mulheres do SUS em um Brasil de terceira classe, colocando-as num Brasil de ponta de primeira classe. Dentro disso, a pesquisa clínica é um dos grandes vigores aí que nós temos, é um dos grandes carros-chefe que nós podemos e temos trabalhado. Desenvolvimento de drogas, e a pesquisa hoje no Brasil, um pequeno trabalho que nós fizemos há pouco tempo, mostra que a única coisa que cresceu em termos de pesquisa no Brasil foi a pesquisa com centros internacionais, pesquisa multicêntrica, em outras palavras, pesquisa clínica.
que foi o que você mostrou com clareza, né? Que a Liga tem essa pegada. Essa pegada permite com que nós saiamos e coloquemos as nossas pacientes com dificuldades do Sistema Único de Saúde em uma situação de vanguarda, em uma situação de utilização de medicações que, eventualmente, nem as privadas, nem da saúde suplementar têm, com exames de ponta, sem atraso e tendo todo esse rigor e vigor que acontece, né? Então, assim, isso é muito bacana e é um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção, porque talvez seja um dos maiores pontos, maiores diferenciais que a Liga tem. Quizá outros centros no país possam seguir o exemplo de vocês e um cuidado só, eu acho que nós temos que ter, né? Essa é uma academia brasileira que tem alcunha de mastologia. Nós deixamos de ser ou de ter o século dos cirurgiões, para agora ser o século de uma equipe multidisciplinar, onde nós não somos mais o centro, o maestro, como foi Tota, como foi Pinotti, como foi João Luiz. Hoje nós temos, conforme você mesmo mostrou na Liga, outros setores da oncologia clínica que estão extremamente vivos e ricos, inclusive ricos do ponto de vista financeiro, de trazer recursos para as nossas instituições. Uma reflexão que cabe aqui, meus confrades e confreiras, a esse ponto, é qual a mastologia que nós queremos, qual o mastologista que nós formaremos, o que os nossos mastologistas farão no futuro, qual o papel que nós, enquanto mastologistas, representaremos em instituições de grande vigor e de ponta, como a Liga Norte Rio-Grandense, ou como grandes hospitais, grandes instituições privadas. É um ponto para que a gente possa refletir e é um ponto de grande discussão, mas não para hoje. Só para nós dormirmos com esse flavor, com esse sabor, de que essa discussão precisa acontecer, meu presidente. Mas hoje é dia de nós congraçarmos com o confrade Maciel e com esse trabalho magnífico, fabuloso da Liga. Parabéns, meu confrade. É uma honra poder estar discutindo aqui com você e, principalmente, poder segui-los. Obrigado. Obrigado, amigo. Rufo, só para matar a saudade, Vera Barreto, se lembra, nossa amiga, que foi muito próxima de você, hoje mora nos Estados Unidos, acabou de mandar um oi aí no Facebook para a gente. Perfeito. Obrigado, então. Rufo, Olá, mais uma vez, muito obrigado pelos comentários, Rufo, todos pertinentes, muito interessante. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a ser feita, alguém que queira algum esclarecimento do nosso amigo Maciel Matias. Fique à vontade, por favor. Bom, como não tem mais nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente da ABMastro para que prossiga o trabalho e provavelmente o encerramento. Obrigado, Nolasco, muito obrigado a todos. Realmente, eu acho que nós atingimos nosso objetivo com essa palestra, essa exposição, né? A exposição do professor Maciel sobre o que é feito em Natal, de uma maneira muito, muito emocionante até, e depois complementado pelas palavras do Rufo, né? O professor Rufo também, mostrando a importância desse trabalho e vários aspectos. Eu não vou comentar toda a palestra do Maciel,
do trabalho que é feito por vários setores, por várias pessoas, e com a intuição sempre de ter um objetivo de melhorar as condições de atendimento à população. O Rufo também foi brilhante. Eu fiquei feliz de ter o Rufo falando muitas coisas que nós pensamos. Não só eu que penso, eu acho que o mastologista, o médico, ele tem muito pensamento igual. Muitas vezes eu estou pensando aqui num problema aqui no Rio de Janeiro, e com certeza lá no Recife, lá em Brasília, vocês estão pensando na mesma coisa, certo? As nossas dúvidas, os nossos questionamentos, tanto científicos, né, como sociais, eu acho que colidem, né? E nós vemos aqui uma coisa que nós falamos muito aqui no Rio, são sobre que existe mais de um Brasil, não é? E as populações são atendidas de maneiras diferentes, como o professor falou, é exatamente esse um dos nossos grandes problemas. Eu acho que isso precisa ser bem abordado. O Rufo aproveitou o caminho, entendeu logo cedo e conseguiu desenvolver no seu estado, e isso se reflete para todo o Brasil. Lá no Rio Grande do Norte começou e outras ligas existem. Então, eu acho que essa é uma das nossas missões aqui como academia e como médicos e como mastologistas, de estar sempre atentos e procurando, e essa fala que a medicina é multidisciplinar foi um dos primeiros pontos que o nosso Antônio Figueira falava quando nós iniciamos a Escola Brasileira de Mastologia. Isso foi bem dito, e hoje, cada dia mais, a gente não dá um passo, uma cirurgia. Eu tenho pensado muito isso até no meu consultório. Eu não indico uma cirurgia sem saber o perfil imunistoquímico, para saber se ela vai fazer ou não um tratamento sistêmico prévio, né? Então, você vê que as coisas são... Qual é o nosso futuro? Realmente, qual é o nosso futuro? Mas nosso futuro é o futuro, na minha visão, no futuro de uma premonição, de uma escolha para nós seguirmos esse caminho. Eu estou feliz de fazer parte desse grupo, não só aqui da academia, mas de todos os mastologistas e como médico em geral. Então, quero agradecer, foi um momento importante aqui na nossa academia, e, mais uma vez, boa noite a todos. Ézio, parabéns pelo seu pai. Não sei se vocês notaram que eu atendi o telefone aqui uma vez, duas vezes, era o nosso querido Ribeiro, querendo que ele não consegue se comunicar, a filha dele não foi à casa dele, e toda hora me ligava para perguntar como é que estava indo a reunião. Você fique tranquilo, está ótimo, depois eu passo para você. É outra pessoa. Ézio se lembra muito bem que ele levava uns 4 carrosséis de slide, e, às vezes, antes de começar, caíam todos. A gente tinha que arrumar tudo rápido também. Isso ainda daquela época, não é, Ézio? Exatamente. Isso, Maciel, isso aí é uma cena inesquecível que eu tenho, e que, com certeza, a Luna também tem, do doutor João Luiz, em que ele entrava para dar uma aula no auditório, o carrossel caiu, espalhou slide para tudo quanto é canto, e ele vem cá, Ricardo, me ajudar, vem cá. Eu fui lá ajudar ele, aquela grande figura que sempre é bom relembrar. Então, eu passo a palavra para você encerrar a sessão. Obrigado, Ricardo. Suas considerações também são importantes. Muito obrigado, Ricardo. Eu queria parabenizar meu amigo Marcel Matias, amigo de mais de 30 anos, e eu tive o privilégio sempre de acompanhar todo esse trabalho muito de perto, né? Pela amizade com ele, com o Ivo Barreto. Então, há muitos anos, eu acompanho muito de perto esse trabalho da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, e realmente eu sempre apenas eu ouvi aí hoje você fazer um resumo, Marcel, daquilo que eu já sabia e do crescimento que vocês tiveram, e realmente fantástico, parabéns.
Parabéns, meu amigo Rufo, também, pelas considerações e pelas ponderações muito sensatas, né? Como sempre. Realmente, o ambiente da academia nos permite esse tipo de reflexão e a gente tem que fazer isso cada vez mais. E meu querido amigo e companheiro de trabalho, Marco Nolasco, né? Também parabéns pela sua intervenção, pela sua coordenação. Marcos foi uma pessoa muito importante aqui na história do Hospital do Câncer aqui da Bahia. Teve um papel importante, não só na mastologia, como na direção clínica do hospital também, né? Hoje, estamos juntos, né, Marcos, na Clínica Amo. Eu tenho a felicidade de conviver com ele no dia a dia. Então, a vocês todos uma boa noite, né? Excelente sessão, sempre muito bom revê-los, né? E até a próxima, né? Em 1º de setembro. 1º de setembro. Um abraço, boa noite a Deus todo quiser. mundo. Boa noite. Beleza, Boa noite. obrigado a todos. Boa noite a Até mais. todos. Obrigado.